A paz do Senhor, igreja. Amém. Pode tomar o seu assento glorificando a Deus. Êxodo 25, verso 22. Diz assim a palavra de Deus: E ali virei a ti, e falarei contigo de cima do propiciatório, do meio dos dois querubins, que estão sobre a arca do testemunho, tudo que eu te ordenar para os filhos de Israel. Irmãos e irmãs, aqui nós lemos um texto que fala a respeito da Arca da Aliança, que é uma das maneiras que Deus falava com o seu povo. Quando a gente fala de aliança, o próprio nome já diz aliança, está relacionado ao amor eterno, fidelidade, união, um compromisso inquebrável. Por exemplo, toda pessoa casada usa aliança, sim ou não? Sim, porque a aliança representa o amor de duas pessoas. É um compromisso, uma responsabilidade, onde duas pessoas, eles abdicam de várias coisas para seguirem juntos, até que a morte os separe. É um compromisso inquebrável. Então, se a gente pegar como exemplo um casamento, no reino de Deus é semelhante, igreja. É semelhante. Deus, ele tem esta aliança com o homem. Isso nós vamos ver na representação da Arca da Aliança, que representava não só a aliança de Deus com o seu povo, mas também representava o poder de Deus, representava o próprio Deus. Não que a arca fosse Deus, mas representava Deus. Todo mundo que olha para mim, veja que eu estou com uma aliança na mão esquerda, todo mundo sabe que eu sou casado. A aliança que eu estou usando não é meu casamento, mas ela simboliza o meu casamento. Mesmo que eu tire ela, eu continuo sendo casado. Sim ou não? Eu tenho um pacto, eu tenho um acordo com o meu esposo. No reino de Deus é semelhante. E é disso que nós vamos falar nessa noite, da aliança com Deus, da presença de Deus para com o homem, com a mulher. E nós vamos ver isso claramente na Arca da Aliança, que foi o texto que nós lemos no início da pregação, onde Deus fala que ali ele virá e falará com o povo através daquele objeto de cima do propiciatório. E o próprio nome ele já declara à igreja qual que é o objetivo daquele móvel que ficava dentro do Santo dos Santos, a Arca da Aliança. Quem olhava para a arca falava: esta arca representa a aliança de Deus com o seu povo. Quem olhava para a arca falava: ali está a presença de Deus. Não é Deus, mas representa a presença de Deus. Ali está o poder de Deus. Quando a gente quer se lembrar de Deus, a gente olha para a arca. Então aquele móvel representava essas coisas que eu te falei. Mas é muito lindo isso que eu te falei até agora, da Arca da Aliança, que representa o próprio Deus, que representa o poder de Deus, a presença de Deus, a aliança de Deus com o seu povo. Lindo demais, bonito de se ouvir, mas é muito mais profundo, igreja, quando a gente olha para a arca e vê essa misericórdia de Deus para com o homem. A gente vai ver que dentro da arca, eu vou resumir a história para você entender. Dentro da arca tinham 3 objetos principais que era para o povo lembrar da aliança com Deus. Ali dentro daquela arca tinham os 10 mandamentos que representam a lei de Deus. Dentro da arca. Então a aliança de Deus representa não só o pacto de Deus com o homem, e da parte de Deus se torna inquebrável. Nós às vezes, por teimosia, nós quebramos a aliança, o pacto com Deus, e nos esquecemos de Deus, mas a aliança, a promessa está lá. Então dentro da arca tinha o quê? As pedras escritas com os 10 mandamentos, representando a palavra de Deus. Então ter uma aliança com Deus é lindo, mas quando a gente começa a entender que é muito mais profundo, que para ter um pacto com Deus, uma aliança com Deus, eu tenho que carregar a palavra dele comigo. Toda a palavra de Deus. Jesus falou nem só de pão comerá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. De toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, se eu quero ter uma aliança com Deus, um pacto com Deus, eu tenho que carregar a palavra de Deus. Eu tenho que ouvir a palavra de Deus e praticar a palavra de Deus. Não apenas saber sobre a palavra de
livros, mas conhecer a palavra de Deus. Isso é lindo. Quando eu entendo que para eu ter vida com Deus, eu tenho que viver a palavra de Deus. A palavra de Deus tem que andar dentro de mim, assim como era na arca da aliança. Um outro objeto que tinha dentro da arca da aliança era o pão, o maná, que veio do céu como provisão para o povo de Deus que estava sem comida. E este pão representa a Jesus no Novo Testamento. Então a pessoa que ela quer ter uma aliança com Deus, ela tem que ter a palavra de Deus, e não só ter a palavra de Deus, mas acreditar que a Bíblia é inspirada por Deus, que a Bíblia é a palavra de Deus. Não que ela contém a palavra de Deus, não, ela é a palavra de Deus. E não só isso, mas também dentro da arca, dentro do pacto, está o pão vivo que desceu do céu, que é o próprio Jesus Cristo. Então faz parte dessa aliança essas duas coisas: a palavra de Deus e o próprio Jesus. E um terceiro objeto que tinha dentro da arca da aliança era o cajado de Arão, para que o povo de Deus olhasse para o cajado e falava: de fato, Moisés e Arão foram escolhidos por Deus para liderar o povo. Porque levantou-se ali um grande problema, que alguns não aceitavam Moisés nem Arão como sendo líderes espirituais daquele povo. E a vara de Arão floresce, e aquilo serviu de memória para que o povo se lembrasse de que quem escolheu foi Deus, não foi escolha do homem. Guarde isso, para que a linha sacerdotal daquele povo tinha um povo escolhido, não era qualquer um. E quando você... e para que fique bem claro que este povo escolhido por Deus para cuidar da parte espiritual do povo de Deus, que são os levitas, foi o povo designado por Deus para carregar aquela arca da aliança, enquanto o povo caminhava pelo deserto pelas suas batalhas. Não poderia ser outro povo, tinha que ser o povo escolhido, a tribo de Levi. E acontece um fato engraçado, isso está lá registrado em Números 17, que uma pessoa sem autorização, ela leva na arca, ela toca na arca, e essa pessoa morre na hora, porque ele não era da tribo de Levi, ele não era uma pessoa escolhida por Deus para carregar a presença de Deus, levar, tocar na arca da aliança. Apenas os levitas tinham essa responsabilidade, essa ordem de transportar a arca da aliança. Abra sua Bíblia em Deuteronômio 10, 8. Diz assim: no mesmo tempo o Senhor separou a tribo de Levi para levar a arca da aliança do Senhor, para estar diante do Senhor, para o servir e para abençoar em seu nome até o dia de hoje. Então veja que a tribo de Levi era responsável por carregar a arca da aliança. Guarde bem isso para você entender a mensagem dessa noite. Não é qualquer pessoa na igreja, tinha que ser a tribo de Levi. Uma das maneiras que Deus ordenava e o povo usava a arca, eles tinham o costume de levar a arca na frente do exército quando eles iam à batalha, representando ali a presença de Deus enquanto o povo estivesse acampado ou em guerra. E a arca acompanhava o povo de Deus. Porém, e eu encerro aqui a história para você entender a mensagem. O que acontece com o povo? Eles se acomodaram na igreja. Eles estavam tão confiantes que eles falavam assim, é lógico que isso não está na Bíblia, é só um pensamento para você entender a mensagem. Eles pensavam assim: vamos viver de qualquer jeito, não vamos mais obedecer a Deus. Nós temos a arca, para que eu vou obedecer a Deus? Vou viver como os outros povos vivem. Não quero mais ter aliança com Deus, eu apenas quero aquilo que Ele tem para me oferecer. Então o povo chega uma época que eles vão à batalha e eles levam a arca e o povo perde a batalha, porque eles se esqueceram de Deus, eles queriam apenas olhar para a arca, que representava a presença, o poder de Deus, representavam a Deus. Então eles olhavam para a arca como um objeto, como se fosse um amuleto, igreja. Sabe quando a gente está em sofrimento, em apuros, e a gente só se lembra de Deus para que Deus nos livre? Assim estava o povo de Israel naquela época.
Eles se esqueceram da aliança com Deus. Eles se esqueceram que a aliança com Deus vai muito mais além do que a arca da aliança. Requer obediência à palavra e a Jesus Cristo. Aí você se pergunta assim: Leandro, o que isso tem a ver com os nossos dias? Do mesmo jeito que o povo daquela época se acomodou, igreja, eles passaram a levar a arca sem nenhuma reverência, sem obediência às ordens e os mandamentos do Senhor, como se fosse um amuleto. Isso levou o povo de Deus a perder a guerra e, consequentemente, perderam a arca. Eles perderam a guerra, perderam muitos homens e perderam ainda a arca da aliança. A arca foi levada por outro povo. Isso está registrado lá em 1 Samuel 4 e 5. Não vamos ler porque o texto é muito grande, mas depois você pode ler na sua casa. Então agora o povo está sem a arca, derrotado, com vários homens mortos, porque eles se esqueceram da aliança com Deus. Isso era na antiga aliança. Como que funciona na nova aliança após a vinda do Messias, de Jesus, o Filho de Deus, o próprio Deus que se fez homem e andou no nosso meio, perambulou entre nós? Não é muito diferente, porque a Bíblia fala que o Antigo Testamento é a sombra das coisas futuras. Quando você lê o Antigo Testamento, você só consegue entender a partir de Jesus Cristo. Mas, voltando aqui para o texto, como que funciona na nossa época, após Jesus vir? Não é diferente. A aliança continua a mesma entre Deus e o homem. Aleluia. Mas algumas coisas, veja só comigo. Jesus, ele é o sumo sacerdote definitivo. Lá na antiga aliança, o sacerdote, ele morria. Todo ano ele tinha que oferecer sacrifícios. Mas com Jesus é diferente, porque ele é o sumo sacerdote perfeito e definitivo. O sacrifício foi feito uma única vez na cruz do Calvário. E aquele que crê em Jesus, ele tem direito à salvação, à vida eterna. Isso está lá em Hebreus 5, do 1 ao 10, que fala que Jesus é o sumo sacerdote definitivo. Abra comigo em Hebreus 5, nós vamos ler. Olha só o que diz o texto. Porque todo sumo sacerdote tomado dentre os homens é constituído a favor dos homens nas coisas concernentes a Deus, para que ofereça dons e sacrifícios pelos pecados, e possa compadecer-se eternamente dos ignorantes e errados, pois também ele mesmo está rodeado de fraqueza. E por esta causa deve ele, tanto pelo povo como também por si mesmo, fazer oferta pelos pecados. E ninguém toma para si esta honra, senão o que é chamado por Deus como Arão. Assim também Cristo não se glorificou a si mesmo, para se fazer sumo sacerdote, mas aquele que lhe disse: Tu és meu filho, hoje te gerei. Como também diz em outro lugar: Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque, o qual nos dias da sua carne ofereceu com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas, ao que o podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. Ainda era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Sendo ele consumado, veio a ser causa eterna da salvação para todos os que lhe obedecem, chamado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Então veja que Jesus é o sumo sacerdote definitivo. E onde que nós ficamos, igreja, neste inteiro que eu estou te falando? Todos os cristãos são considerados sacerdotes. Abra sua Bíblia em 1 Carta de Pedro 2,9. Mas vós sois a geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis a virtude daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Lembra que eu te expliquei no início da ministração que aquele povo que carregava a arca, a presença de Deus, era um povo escolhido? Na nossa geração não é diferente, igreja.
Eu e você somos sacerdócio real, somos nação santa, povo escolhido de Deus. Jesus é o nosso sumo sacerdote, nós somos os sacerdotes de Deus. Não sou eu que estou falando, é a Bíblia quem diz. Então você deveria nessa noite alegrar no seu coração que Deus tem muitas bênções para mim e para a nossa vida nessa noite. Quando você entende que você é sacerdote de Deus, tem mais bênção vindo sobre as nossas vidas nessa noite. Aí você fala, tá, Leandro, parece que ainda é pouco, porque você ainda não entendeu o grande mistério dessa noite. Nós somos agraciados, igreja, por levar a presença de Deus dentro de nós. O mundo não carrega isso, porque o mundo nem vê nem conhece o Espírito Santo de Deus. Mas nós que fomos tirados das trevas para a luz, nós temos essa graça de levar dentro de nós a presença do Espírito Santo de Deus. E não é outra pessoa que vai carregar, porque nós somos povo escolhido. Quer dizer que eu sou melhor do que o mundo? Não, é porque nós, pela misericórdia de Deus, fomos alcançados pelo Espírito Santo de Deus, e Ele nos convenceu dos nossos pecados, e nós estamos aqui nessa noite. Então nós somos agraciados por Deus, porque somos templos do Espírito Santo. Isso está lá registrado em 1 Carta de Coríntios 6,19. Olha só o que diz o texto: ou não sabeis que o vosso corpo, não está falando do seu pé, igreja, não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo de Deus, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, as quais pertencem a Deus. Então o que eu preciso entender? Que lá na antiga aliança, a arca representava a presença de Deus, a aliança com Deus. Hoje, igreja, nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. Deus não tem prazer em habitar neste templo feito por um monte de homens. Ele declara isso na sua palavra. Ele quer habitar num templo onde Ele possa habitar e nós falarmos com Ele. Porque se Deus descesse neste templo, as paredes não conseguiriam falar com Deus, porque a parede não tem vida. Se alguém vier aqui destruir este templo, acontecer uma guerra e cair uma bomba aqui, o templo se desfaz. Mas nós, igreja, somos um templo eterno. Deus habita em nós nesta terra, e um dia quando nós partiremos, quando a gente partir dessa terra, nós continuaremos com Ele. É o que Ele declara na sua palavra, que aonde Ele estiver, Ele quer que eu e você também estejamos. Por isso que Ele foi e preparou um lugar, mas Ele disse: eu virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu estiver, vós estejais também. Então o nosso corpo ele não pode ser destruído. A gente pode morrer um dia, e o nosso corpo vai à sepultura, mas um dia, igreja, o nosso corpo vai ser transformado, glorificado. Não tem como explicar como isso vai acontecer, mas a Bíblia Sagrada nos diz, a palavra de Deus nos diz que um dia, quando Jesus voltar, nós ressuscitaremos dos mortos e teremos um corpo glorificado e eternamente passaremos a eternidade com Deus. Não tem como destruir o corpo, não tem como. Amém, igreja? Amém. Como templo do Espírito Santo, eu tenho que levar uma vida que agrada a Deus. Na primeira carta de Pedro 1,16 diz assim: porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Eu não posso ter o mesmo pensamento que o povo de Israel teve lá na antiga aliança. Nós já temos a presença de Deus, então para que levar uma vida de acordo com a presença de Deus? Nada. Vamos pôr a arca na frente do exército e vamos embora. Mas Deus não trabalha dessa maneira, gente. Não. Só porque eu fui agraciado de ter o Espírito Santo de Deus, isso não quer dizer que eu deva viver uma vida que desagrada a Deus. Não. Não posso viver dessa maneira. Por quê? Porque quando eu penso dessa maneira, eu estou desvalorizando as coisas de Deus. Eu estou colocando o sacrifício de Cristo como se fosse um sacrifício qualquer. Não. Eu tenho que ter em mente de que Jesus morreu por causa dos meus pecados, das minhas falhas. Quando eu
entendo isso, eu falo, não posso viver da maneira que eu estava vivendo até hoje. Espírito Santo de Deus, me ajude a viver uma vida que agrada ao Senhor, que seja um padrão de acordo com a palavra de Deus, não um padrão de vida que o mundo tem imposto. Não, igreja. Não é isso que Deus tem para mim e para a sua vida nessa noite. Por que eu estou te falando isso? Porque o mundo, igreja, ele está em trevas. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. O mundo, infelizmente, se esqueceu de Deus. Eles estão numa escuridão, e essa escuridão não deixa as pessoas enxergarem o Evangelho de Jesus Cristo, o Salvador. Porque a pessoa está em trevas. Toda pessoa que não reconhece a Jesus como Filho de Deus, como Deus que se fez homem, essa pessoa está em trevas. Toda pessoa que vive lá no mundo, que não acredita que a Bíblia é a palavra de Deus, e que Deus inspirou a sua escrita, essa pessoa está em trevas. Ela está numa escuridão. Ou ele está numa escuridão. Todas as pessoas que não são de Deus, essas pessoas estão em trevas espirituais. Eu não estou falando da escuridão física, não. Eu estou falando de trevas espirituais. Aí você fala, então o mundo vai continuar desse jeito, igreja? Não. Por isso que Deus nessa noite, Ele nos chama para nós fazermos parte desse exército de Deus. Por isso que nessa noite Deus nos chama para nós sermos sal da terra e luz do mundo. A Bíblia diz que não tem como esconder uma lâmpada embaixo do móvel, não tem como. A lâmpada ela fica num lugar alto para que quando ela for acendida, tudo que está em trevas fique claro. Então nessa noite Deus está nos chamando para essa responsabilidade de nós sermos sal da terra e luz do mundo. E só nós, igreja, só eu e você, todo cristão, toda cristã, é quem carrega a presença de Deus. Deus não vai colocar o seu espírito no corpo de uma pessoa que não quer nada com Deus. Por isso que Deus nos chamou, Deus nos escolheu, Deus nos separou. Isso é que quer dizer a palavra santo, uma pessoa separada do mundo. Essa pessoa não vive de acordo com o que o mundo diz, não. Essa pessoa vive de acordo com o que a palavra de Deus diz. E quando eu entendo isso, o Espírito Santo de Deus acha em mim espaço para habitar e fazer a obra dele na minha vida, transformar a minha vida, a sua vida, regenerar por completo, libertar por completo, fazer de mim e você um novo ser, uma nova criatura, um filho e uma filha de Deus. E quando essa transformação acontece sobrenatural, igreja, quando o Espírito Santo de Deus ele invade a vida de uma pessoa, tudo aquilo que está errado é endireitado. Sabe uma casa bagunçada? Quando você entra numa casa toda bagunçada, você faz uma geral, uma faxina, você limpa, varre, passa pano, lava, joga cloro, cândida, depois a casa fica limpinha. Aí a pessoa pergunta, como que pode a pessoa limpar uma casa? Eu estou te dando esse exemplo para você entender que quando o Espírito de Deus ele entra na vida do homem e da mulher, aquela vida que antes era destruída, que era sem, a pessoa não tinha vontade de viver, a pessoa vivia procurando fuga em outros lugares, a pessoa vive e coloca o travesseiro, a cabeça no travesseiro e diz, como que será a minha vida? Será que vai ser igual hoje? A pessoa vive sem vida, ela está em trevas. Por quê? Porque a luz de Deus não chegou nessa pessoa. Mas quando o Espírito de Deus vem sobre essa pessoa tem uma vida transformada. Como que o Espírito de Deus faz? Eu não sei te explicar, mas Ele pode transformar a sua vida. Ele tem esse poder. Amém, igreja? Amém. Fique de pé. Quero estar orando em favor da tua vida. Nesse instante você vai orar a Deus e eu vou te ajudar em oração. Soberano Deus eterno Pai, aqui estamos diante desta ministração da Tua Palavra.
onde nós, ó Pai, entendemos que nós somos, ó Pai, um povo escolhido pela misericórdia de Deus, e fomos separados como filhos e filhas de Deus, para carregar a Tua presença, através do Teu Espírito Santo, pois o Teu Espírito Santo é o próprio Deus. É um mistério, Pai, onde só o Teu Espírito Santo pode revelar. Eu te dou graças, ó Pai, porque o Senhor se revelou a nós, e por isso estamos aqui nessa noite. Mas, ó Pai, eu quero te pedir humildemente, eu sei que o Senhor pode fazer infinitamente mais, muito além do que pedimos ou pensamos, ou que podemos ver, ó Pai. Em nome de Jesus eu te peço, que nessa noite, ó Pai, cada um de nós, a gente venha entender, ó Pai, que nós temos um chamado para ser sal da terra e luz do mundo. Nós fomos chamados, ó Pai, porque nós somos templos do Espírito Santo. E o Senhor Jesus falou que o mundo não pode receber o Espírito Santo, porque nem crê nem o conhece. Mas nós estamos aqui nessa noite, eu peço a Ti humildemente, que nesta noite, ó Pai, o Teu Espírito Santo venha tirar todo medo, toda insegurança, toda vergonha, nos liberta, ó Pai, liberta cada um de nós, ó Pai, de todo vício, de tudo aquilo que nos atrapalha, Deus, do Teu agir nas nossas vidas. Não importa, Pai, o que vai acontecer, mas eu te peço em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo nessa noite venha nos libertar, venha quebrantar o nosso coração, e esta palavra que nós ouvimos venha sair do papel, da teoria, e nós venhamos fazer ela uma vida prática nas nossas vidas. É o que eu te peço em nome de Jesus e para a glória de Deus. Amém? Quem crê assim, diga amém. Pode tomar o seu assento glorificando a Deus.